Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Nessa quarta-feira das oitavas da Páscoa, eu quero te desejar uma feliz Páscoa, que a luz do ressuscitado encha o teu coração de uma santa paz, de uma santa alegria. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo e fazer um convite muito especial. Permaneçam aqui, todos os dias, meditando, refletindo a palavra do Senhor, essa palavra que nos cura, que nos salva e que nos liberta. Abra agora a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Portanto, um trecho do Evangelho bem longo, eu não vou ler todo ele. Peço que você faça isso de uma forma particular. Vou ler apenas os primeiros versículos, mas peço que você preste bastante atenção. Diz assim: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado, eu tenho certeza que você também, como eu, temos alguns textos bíblicos que são muito especiais ao nosso coração. Eu tenho três evangelhos que sempre que eu escuto me tocam profundamente. Primeiro, a parábola do Pai Misericordioso, que nós chamamos parábola do Filho Pródigo. Segundo, a parábola do Bom Samaritano. E terceiro, esse evangelho de hoje, conhecido como os discípulos de Emaús. Em resumo, esses discípulos, pessoas que tinham caminhado com Jesus, pessoas que tinham visto os milagres acontecerem, que tinham escutado Jesus nas suas pregações, eles estavam agora voltando, abandonando o projeto. Estavam como que decepcionados, desanimados, tristes. O sonho acabou, vamos voltar para a nossa vidinha. Estavam fazendo esse percurso de deixar Jerusalém, certamente com medo. E eles estavam ali conversando sobre isso, né? Acredito que mostrando um para o outro as suas desilusões, os seus desafetos. E aí Jesus, exatamente naquela circunstância, Jesus os alcança. Jesus vai ao encontro dessas duas pessoas, desses seus discípulos, na aparência de um peregrino. É muito interessante, eles não reconhecem Jesus. O texto diz que eles estavam como que cegos. Depois eles vão explicar para Jesus o que é que aconteceu em Jerusalém, e Jesus vai dizer: mas como é que vocês são tão lentos para compreender o que precisava acontecer? Explica tudo de novo. Chegam a Emaús, eles fazem um convite para que Jesus entre, e ao partir do pão, eles reconhecem Jesus. E depois eles voltam para o seio da comunidade. Então esse texto do Evangelho, ele tem um movimento muito significativo, não somente para aqueles dois discípulos, mas também para nós, porque a nossa vida também é assim. Quantas vezes nós queremos abandonar e abandonamos a nossa Jerusalém? Decepcionados, tristes, desmotivados, porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente pensava.
do jeito que a gente imaginava. Os planos espirituais que a gente tinha não se realizaram do jeito que a gente pensou. E aí, nessas crises de fé, a gente muitas vezes tem a tentação de abandonar, de virar as costas e fazer outra coisa. Mas Jesus vem ao nosso encontro. E é interessante, ele não vai nem na frente, nem vai atrás. Ele vai lado a lado, acompanhando. Ele entende a nossa fraqueza, ele entende os nossos limites. E ele dialoga com a gente. Como um bom pastor, ele vai pacientemente cuidando das suas ovelhas. E o bonito é que existe um versículo nesse relato que diz que os discípulos falaram um para o outro: não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras no caminho? Aqui eu queria trazer para vocês duas observações do Evangelho de hoje. Primeiramente, essa consciência de que a tristeza, o fracasso, a decepção, o desânimo, faz com que a gente fique cegos para poder ver Jesus que caminha conosco. Jesus não nos abandona, Jesus está sempre com a gente. Mas às vezes esses nossos sentimentos, essas nossas emoções, essas nossas frustrações espirituais, humanas, fazem com que a gente não consiga ver, perceber a presença de Deus que está com a gente todo dia, caminhando lado a lado, como Jesus estava com aqueles discípulos. E a gente precisa pedir a Deus que venha curar essa cegueira espiritual que muitas vezes é causada pelo desânimo do nosso coração. E a segunda observação é exatamente essa. Será que o meu coração ainda arde quando eu escuto a palavra de Deus? Será que o meu coração está aberto para ouvir Jesus falar o meu coração, para arrancar de mim a minha incredulidade, as minhas incertezas? Jesus fez isso com aqueles 2 discípulos e Ele quer fazer também hoje comigo e com você. Tirar essa cegueira espiritual, tirar essa frieza do coração. Peçamos essa graça ao Senhor, que a luz do ressuscitado venha nos dar lucidez, luz para os nossos olhos e luz para o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos dá o céu, paz e bem. Se essa palavra fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Você que ainda não me acompanha nas redes sociais, você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para que essa ferramenta de evangelização alcance mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.